Sabem o que é mais assustador em The Last of Us? É que a ideia principal não é totalmente ficção. Aqueles zombies controlados por fungos, eles existem mesmo. E está a acontecer. Agora mesmo. Olhem bem para isto. Não é uma imagem de um jogo de computador. É uma formiga real. O corpo dela foi sequestrado por um parasita que a transformou numa marioneta. Esta fotografia capta o último momento da vida dela. E é tudo assustadoramente real. A grande questão é, como? Como é que um organismo, à partida tão simples como um fungo, consegue basicamente hackear e controlar o corpo de um animal complexo como uma formiga? Bem, a resposta é muito mais estranha e chocante do que possam pensar, e é isso que vamos desvendar. Ok, para percebermos o como, primeiro temos de acompanhar a vítima. O que é que acontece exatamente a uma formiga, desde que é infectada até ao seu fim trágico? Vamos ver que é um processo terrivelmente preciso. O vilão desta história chama-se Ophiocordyceps. Pensem nele como um mestre da manipulação da natureza. O seu único objetivo na vida é reproduzir-se e, para isso, transforma as suas vítimas em veículos descartáveis para espalhar os seus esporos. O método dele é quase diabólico e acontece em 4 atos. Primeiro, a infecção. Esporos minúsculos pousam na formiga e entram pela sua armadura. Depois, o controlo. O fungo espalha-se pelo corpo e começa a puxar os cordelinhos. Isto leva-nos ao terceiro ato, a escalada final. A formiga, completamente contra a sua vontade, abandona a segurança do ninho e sobe a uma folha. E por fim, o abraço da morte. O fungo destrói os músculos da mandíbula e tranca-a naquele sítio, para sempre. E agora, o grande finale do parasita. Dias depois da morte da formiga, um caule do fungo começa a crescer e sai-lhe da cabeça. Deste ponto estratégico, bem alto, ele liberta uma chuva de novos esporos sobre as formigas saudáveis que andam lá por baixo. É um ciclo de terror perfeitamente desenhado para continuar. Mas a história fica ainda mais bizarra. Podíamos pensar que um parasita tão sofisticado conseguia controlar qualquer formiga, certo? Errado. E é aqui que o mistério se torna mais fundo e a ciência nos dá uma pista crucial. Então, a pergunta é esta. Este fungo é um mestre universal que consegue manipular qualquer formiga? Ou será mais um especialista com um alvo muito específico? O que os cientistas descobriram em laboratório foi a primeira grande pista. Quando infectaram a formiga, que é a hospedeira natural do fungo, o resultado foi o que se esperava: controlo total e morte. Mas quando tentaram fazer o mesmo com outras espécies, aconteceu uma coisa estranha. O fungo conseguia matar as formigas, mas não as conseguia controlar. Elas morriam, mas sem a tal marcha zombie. E isto mostra, na perfeição, o ponto principal. O controle não é uma arma que serve para tudo. É mais como uma chave de alta precisão que foi criada ao longo de milhões de anos para uma única e muito complexa fechadura. O fungo e a sua formiga evoluíram juntos, criando um coquetel químico que só funciona naquele hospedeiro em particular. E agora, preparem-se, porque tudo o que se calhar pensávamos saber sobre como este controle funciona está prestes a ser virado do avesso. Esta é a parte da investigação que nos deixa mesmo de queixo caído. Quer dizer, a lógica diz-nos que para controlar o corpo é preciso controlar o cérebro, não é? É o centro de comando. O fungo tem de estar lá dentro, a mexer nos neurónios, certo? Errado, completamente errado. Quando os cientistas usaram microscópios superpotentes para observar o cérebro das formigas manipuladas, descobriram que estava intocado, limpinho. O fungo não estava lá. Então, se não estava no cérebro, onde é que estava? A resposta é em todo o lado. Havia células do fungo a encher a cabeça, o tórax, o abdômen, as pernas. O corpo da formiga estava a abarrotar de fungos. Mas com uma exceção chocante, não havia uma única célula do fungo dentro do cérebro. Ok, então o ponto crucial é, se o fungo não está no cérebro, como é que controla a formiga? A resposta está nesta imagem 3D inacreditável que foi criada a partir de milhares de fatias microscópicas. O controle não é centralizado, é periférico e é total. O que o fungo faz é criar uma rede de células, todas ligadas, que se infiltra e rodeia completamente as fibras musculares da formiga. Basicamente, constrói uma espécie de fato de marioneta biológico dentro do corpo da vítima e controla os movimentos diretamente nos músculos. O cérebro da formiga está intacto, consciente, mas é um prisioneiro no seu próprio corpo. Como diz a prestigiada revista científica PNAS, o controle do comportamento não exige que o parasita invada fisicamente o cérebro do hospedeiro. Isto quer dizer que a formiga não é um zombi sem mente, é um fantoche consciente, o que, de certa forma, é ainda mais aterrador. E quando se pensava que esta história não podia ficar mais estranha, ela fica.
porque a mesma família de fungos que criou este monstro da vida real pode também ser uma aliada surpreendente para a nossa saúde. À esquerda, temos o nosso monstro, o Ophiocordyceps. E à direita, o seu parente próximo, o Cordyceps militaris. Um transforma formigas em zombies. O outro é vendido como um suplemento de saúde bastante valioso. E não estamos a falar de benefícios pequenos. Há estudos que indicam que o Cordyceps militaris pode estimular o nosso sistema imunitário, reduzir a fatiga, combater inflamações e até tem potencial antiviral. Em muitas culturas é considerado um superalimento. Parem um segundo para pensar nisto. A mesmíssima família de organismos que a natureza usou para criar um dos seus monstros mais eficazes também nos dá um dos seus remédios mais potentes. A linha que separa o terror da cura, às vezes, é assustadoramente fina. Se esta viagem ao mundo bizarro da ciência foi tão fascinante para vocês como foi para mim, deixem um like e subscrevam para não perderem a próxima descoberta, porque há todo um universo de ciência incrível à nossa espera.